Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 26 de novembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 21, versículos de 29 a 33. Naquele tempo, disse Jesus outra parábola: Olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também vós, quando virdes que vão se sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Passarão céus e terras, mas as palavras de Jesus não passarão. Jesus, que é o próprio Verbo encarnado, é a palavra que se faz carne e habita no meio de nós, que diz que tudo passará. O que não terá fim é a palavra, é o próprio Cristo no meio de nós. Jesus continua no seu discurso escatológico, mostrando aos seus discípulos a importância de se prepararem para os dias que virão. Jesus usa diversos meios para fazer com que eles entendam e comecem a ter a percepção dos sinais dos tempos. Muitas vezes, aqueles discípulos, eles sabiam diferenciar quando vinha chuva, quando vinha sol, sabiam muito bem quando chegava o verão, olhando para as árvores. Mas Jesus queria que eles conseguissem também enxergar os sinais que aconteceriam para a volta do Senhor. Porque o próprio Jesus disse que essa geração não passaria sem que tudo isso acontecesse. Jesus atualiza essa palavra para a gente e coloca no presente, que essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Jesus traz aos seus discípulos as informações da volta dele, as informações que eles precisam olhar para saber que o tempo está chegando e que isso não deve ser uma fonte de temor, mas uma grande esperança, porque o dia da libertação está chegando. E quando Jesus orienta os seus discípulos a olharem o tempo, ele faz com isso com que se tragam em seu coração aquilo que Jesus deseja a cada um de nós, que nós também possamos aguardar o tempo da libertação, o tempo em que todos nós seremos libertos de toda opressão, de toda dor, de todo choro. E então poderemos contemplar a esse Jesus de maneira sobrenatural. É isso que Jesus tenta passar para os seus discípulos, para que não percam a esperança, para que não se desanimem na caminhada, para que eles pratiquem através da fé aquilo que Jesus nos apresenta. Muitas vezes, quando ouvimos falar sobre os fins dos tempos, gera uma preocupação e uma agonia muito grande, mas deve gerar em nós um sentimento de alegria, porque para nós que cremos, porque para nós que buscamos, será o grande momento da nossa salvação. Jesus vem terminando esse discurso aos seus discípulos, preparando
a sua Páscoa, a Páscoa derradeira. Jesus aqui vem trazendo aos seus discípulos tudo aquilo que há de se passar com ele e há de acontecer com cada um. A Páscoa derradeira de Jesus já aconteceu e ele, com essa Páscoa derradeira, conseguiu fazer com que ele abrisse e inaugurasse o reino de Deus, para que todos nós sejamos salvos. Nós vamos encerrando essa semana, essa última semana do tempo comum, lendo esse finalzinho do versículo 21, onde Jesus, mais uma vez, remete aos sinais do tempo. Mais para frente, ele vai dizer aos seus discípulos: orai e vigiai, para que não sejam pegos de surpresa. E essa mesma mensagem que Jesus traz hoje para nós: orai e vigiai. Esses sinais do tempo já nos indicam que Jesus está à porta e quando ele bater, nós precisamos estar preparados. E então vai se cumprir aquela palavra: onde dois estiverem, um será levado e o outro ficará. Dois estarão no campo, um será tirado e o outro ficará. Nós precisamos tomar a decisão de quais desses daí nós queremos ser. Se os que vão seguir a Jesus ou que vão ficar padecendo, porque Jesus também prometeu, porque ali haverá choro e ranger de dentes. E não é nessa parte das pessoas que nós queremos ficar. Pelo contrário, nós queremos ficar próximo àquele que nos deu a vida verdadeira. É esse Jesus que morreu por cada um de nós na cruz e derramou o seu sangue para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma ótima sexta-feira e até amanhã.